Você já deve ter ouvido falar de Caio Júlio César, grande general que expandiu o Império Romano e namorou a Cleópatra, a rainha do Egito. Se ele tivesse um perfil de rede social, olha como estaria a apresentação dele. Homem de qualidades excepcionais, figura imponente, sedutora, de inteligência extraordinária e um encanto de pessoa quando assim o desejava. Mas você sabia que, como agente político, ele colocou em prática a maioria dos princípios da administração pública? Hoje, no nosso quadro de história, conheça Caio Júlio César, o político. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora de vídeo. O maior populares de Roma foi Caio Júlio César, conhecido pelos contemporâneos como Caio César e pela história como Júlio César. Ele nasceu no ano 100 a.C. e morreu, foi assassinado em março de 44 a.C. Em batalha, era amado pelas tropas que chefiava como um empolgante chefe militar, audacioso, impunha disciplina férrea e garantia a recompensa dos saques. Mas também era conhecido como extravagante e gastador de dinheiro emprestado no começo da carreira. Grandes somas passaram por suas mãos, permitindo-lhe organizar exércitos, fraudar eleições e adquirir influência política. A organização do sistema político-administrativo de Roma parecia com os modelos atuais. Aqueles que desempenhavam funções administrativas eram chamados de magistrados. O cargo mais alto era o cônsul, o chefe do executivo da época. Um dos principais atos de Júlio César, quando foi eleito cônsul, foi mandar divulgar diariamente as ações do Senado e das Assembleias, com prestação de contas mais clara aos cidadãos. Também atualizou e deu mais praticidade às listas de registro de eleitores. Olha o princípio da transparência aí. O historiador Plutarco criticou César por promulgar leis durante o seu primeiro consulado, destinadas simplesmente a agradar a plebe. Acusado de introduzir leis para melhorar as condições de vida dos pobres, Júlio César fundou colônias para veteranos de seu exército e plebeus romanos, organizou diversões e festas públicas, projetou uma série de medidas para impedir que o rio Tibre inundasse a cidade de Roma, impôs nova regulamentação para o trânsito e cuidou da manutenção das estradas. O cara pensava em infraestrutura, mobilidade e manutenção. Planejou drenar terrenos alagados, usando as terras para empregar milhares de pessoas na agricultura. Ordenou que grandes proprietários de terras usassem no mínimo 1/3 de trabalhadores livres ao invés de escravos, regra que diminuiria o desemprego, a criminalidade e os lucros absurdamente altos dos proprietários. Na área econômica, ele foi mais ousado. Olha o que esse cara fez. Depositou a riqueza dos inimigos vencidos no tesouro do Estado para ser distribuída como presentes e benefícios para os cidadãos romanos, perdoou um ano inteiro de aluguel para moradias modestas e moderadas, deu alívio para desespero de uma grande classe de endividados, permitindo que as dívidas fossem pagas de acordo com as taxas de juros mais baixas, impôs limite para usura de credores, proibindo ao mesmo tempo de cobrar judicialmente juros de mora que excedessem a soma do empréstimo original, e ordenou que todos os juros já pagos fossem deduzidos do principal. Segundo a lei romana, o devedor que não pudesse cumprir suas obrigações tornava-se servo do credor. Foi Júlio César quem deu aos devedores o direito de ceder suas propriedades ao credor, fosse ou não suficiente, sem precisar abrir mão de sua liberdade pessoal, máxima utilizada nas atuais leis de falência. Ainda na área econômica, ele quase criou um imposto sobre grandes fortunas com as seguintes medidas. Presta atenção, aumentou as taxas sobre importados de luxo para encorajar a produção nacional italiana e obrigar os ricos a pagarem algo ao tesouro público por seu extravagante modo de vida. Proibiu o acúmulo de vultuosas somas de dinheiro em espécie. Em 49 a.C., tentou fazer cumprir uma lei que limitava a posse privada a 15.000 dracmas em ouro ou prata, impedindo que qualquer um fosse dono de fortunas incomensuráveis. E acrescentou o castigo do confisco de propriedade aos indivíduos ricos que assassinassem um cidadão. Antes, a pena máxima era o exílio.
mexer no patrimônio era pior que a morte para as classes opulentas. Júlio César botou medo nos caras. Já no quesito contra a corrupção, olha o que ele fez. Tentou impor administração honesta nas províncias, expulsou do Senado muitos senadores associados ao saque das províncias e reduziu o número de beneficiados pela doação de grãos, acabando com as listas inflacionadas de recipientes fraudulentos. Isso mesmo que você ouviu, tinha sacanagem até na doação de grãos para a população. Já como inclusão social e desenvolvimento, garantiu à população judaica da cidade o direito de praticar o judaísmo, religião que assustava pagãos politeístas por seu monoteísmo. Os romanos, eles gostavam de deuses e não só de um deus. Ah, essa aqui é Freud. Concedeu cidadania para todos os médicos praticantes e professores liberais para incentivá-los a ficar em Roma. Eu já vi isso em algum lugar. Sobre coalizão política, ele suspendeu o banimento de famílias de seus inimigos, restituindo-lhes suas propriedades, honras e cargos. E também cuidou que mais da metade dos magistrados fossem nomeados por ele, mais uma vez contornando o Senado, aumentando o número de integrantes. Desta forma, teria o controle de tudo. Com relação à educação, a coisa era um pouco mais complexa. Ouve isso. A primeira escola de retórica latina, aberta em Roma por volta de 95 a.C., foi fechada logo depois por censores aristocráticos, que achavam que os diretores dessas escolas estavam prescrevendo tópicos politicamente inaceitáveis. Assim, não podia ensinar o que os poderosos não gostavam. Durante seus mandatos consulares, Júlio César reabriu todas as escolas populares de oratória, garantindo o direito de liberdade de expressão e manifestação cultural. Pretendendo dotar Roma das melhores bibliotecas públicas possíveis, em 47 a.C., fez planos para uma nova biblioteca nos moldes da de Alexandria, projeto que ficou inacabado com a sua morte 3 anos depois. Apesar que ele é acusado de ter colocado fogo na biblioteca de Alexandria, existem controvérsias, mas a reforma mais duradoura e indiscutível de Júlio César foi a reconstrução do calendário romano. No ano 45 a.C., descobriram que o calendário lunar romano estava quase 3 meses atrás do ano solar. Daí os feriados caíam fora de estação e as estimativas de colheitas não estavam mais tão confiáveis. Júlio César reuniu seus melhores astrônomos e matemáticos para resolver o problema e, abandonando o ano lunar, passaram a harmonizar o movimento solar com o tempo, inventando um sistema mais preciso do que qualquer outro. Ele inventou o calendário juliano, que foi utilizado por mais de 1.600 anos. Mas, em 1582 d.C., o Papa Gregório XIII descobriu que no sistema criado por Júlio César havia um erro de 11 minutos. Ele corrigiu o sistema de anos bissextos, adiantando o calendário em 10 dias, e por isso que chamamos de calendário gregoriano, mas na verdade é o calendário juliano com alguns ajustes. Os romanos marcavam o tempo com base na lendária origem de sua cidade. Assim, Júlio César foi assassinado em 710 ab urbi condita, ou seja, 710 anos da fundação de Roma. O sistema ACDC, distinguindo as eras não cristã da cristã, só foi inventado em 1277 da fundação de Roma. Portanto, dizemos que Júlio César foi assassinado em 44 a.C. e a mudança só ocorreu em 523 depois de Cristo. Como vimos, Júlio César foi patrono das artes, da educação e tinha uma curiosidade especial por astronomia. Tido como orador insuperável, era capaz de agitar multidões e de comover corações com suas palavras. Eloquente, espirituoso, lúcido e dotado de vocabulário retórico variado e preciso. Não se sabe ao certo o que Júlio César teria feito se tivesse sobrevivido, mas ele foi um político sagaz, diferenciado. Gostou do vídeo?
Deixa nos comentários mais alguma façanha que a gente esqueceu de comentar. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa é a única forma do nosso canal crescer e a gente trazer cada vez mais conteúdos inteligentes e de qualidade. Até o próximo.